Lembrem-se, irmãos, vocês têm que seguir a palavra de Deus. Vocês não podem adorar imagens e nem deuses. Não adorem imagem de homem nenhum. Tá, agora vem cá. Não diz que somos a imagem e a semelhança de Deus? Então, por que também Jesus fala que vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz? E aí, rapaziada, meu nome é Edu Saruhan. No vídeo de hoje vamos estar falando de um assunto, porque muita gente até acabou me criticando pelo último vídeo. Então hoje a gente vai falar de alguém que está mais aberto a chegar a vocês. Jesus. A verdade oculta de Jesus. O lado que foi tirado daqui, ó, da Bíblia. Então vamos lá. Quando a gente escuta Jesus, a gente pensa no quê? Que é único. O único Salvador. Só que Jesus está além de um Salvador. Jesus veio para despertar a gente. E por que Jesus veio para despertar a gente? Porque a gente também estava preso em falsos deuses, adorando um Deus que não é real. Quem perseguiu mesmo Jesus, pessoal? Por que perseguiram Jesus? Porque ele falava a verdade que esse sistema não aguentava ouvir. A verdade que as igrejas perseguiam ele. A própria igreja perseguia ele. A justiça perseguia ele. Então, você acha que isso é normal? Por Jesus falar a verdade, ele foi ocultado, silenciado. E adivinha quem pegou essa mesma Bíblia aqui na mão e modificou, escolheu o que tirava, o que acrescentava, o que modificava dela? Papa, os papas, o Vaticano. Então vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar para vocês aqui é uma parte aqui da Bíblia, né? Para aqueles que ficam falando do anticristo. Então eu vou dizer aqui que eu acredito mais nisso aqui. João, pessoal, João 16, eu creio que deve ser João 16. Bom, aqui tem umas modificações. Eu também não sou muito de acreditar em certas coisas, mas como aqui o assunto é para chegar aos cristãos também. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer serviço a Deus. É isto vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Quando ele fala que não conheceu o Pai nem a ele quer dizer a verdade que vocês estão fugindo. Que é isso, simplesmente. Ainda tem os sinais de que Jesus queria dizer. Mas tenho-vos dito isso a fim de quando chegar aquela hora, vos lembreis do que já tinha dito, né? E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração te encheu de tristeza. Todavia vós digo-vos a verdade, que vos contém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviarei ele, no caso, né? Então, vamos lá. Muita gente só tá falando do anticristo, mas esquece de falar de uma coisa: o Salvador que vai vir. Esse Salvador é um Salvador interno.
Jesus não era porque ele nasceu diferente, é porque ele despertou, porque ele já foi um ser de consciência elevada, com a vibração crística, que encarnou nessa terra, um avatar que muitas tradições respeitam, muitas religiões respeitam Jesus, ao contrário de cristãos aí, que não respeitam os outros guias, outros deuses. Enfim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vê-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e vereis, porquanto vou para o Pai. Seja bem-vindo ao Raiz Ancestral da Nova Era. Se inscreve no canal, deixa o seu like, curte, comenta e compartilha, ativa o sininho para receber todas as notificações. Chegou a hora da gente sair da ilusão da matéria, da Matrix, e eu vou te ajudar nisso. Vamos lá, pessoal. Jesus Cristo, ele foi ocultado, mas o que ele queria ensinar pra gente era a ativação do terceiro olho, sim. Era descobrir o poder crístico que cada um tem dentro de nós. Por exemplo, ele fala: o poder de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós. O que ele quis dizer com isso? A sua mente é capaz de fazer coisas maiores do que ele fez, pessoal. O poder crístico está em cada um. Ele só despertou esse poder. Então, não procuram Jesus voltando do céu, sabe? Como é que eu posso explicar para vocês? Jesus não vai voltar desse jeito que vocês pensam, de cavalo. Não vai voltar do céu voando. Ele vai voltar aqui, ó, em espírito, como um leão, e vai derrubar todas as igrejas, esses dogmas falsos, eu quero dizer, todas as falsas religiões, todas que impedem você de despertar, sabe? E não vai ser mais necessário ter divisão, todas as religiões vão estar ligadas. E o Cristo quer nos dizer isso. Uma coisa que todo mundo esqueceu, que muitas religiões que cultuam ele esquecem, é o que ele mais tem dito: amor. Outra coisa, julgamento. Julgamento não é certo, e vocês sabem disso. Vocês praticam mais o diabo do que Jesus na igreja. Muitos falam da volta de Jesus, do Apocalipse, do Anticristo, mas esquece de falar disso. Esquece de falar dos conselheiros, dos heróis que virão para resgatar a humanidade que está presa na Matrix. Então aceita a verdade. Jesus era um ser altamente elevado. Jesus tinha uma consciência crística. Então, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para dizer que eu tenho respeito a todas as religiões, a todas as entidades, e meu máximo respeito por Jesus Cristo, nosso Criador. Nosso Criador, Filho, assim como tem a trindade de várias religiões. Vishnu, Krishna, Vishnu, Shiva e Brahma no hinduísmo. Corpo, mente e espírito, que é o que o Deus Antigo Egito ensina. Vamos ver o que mais. A gente também pode falar do cristianismo. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. E enfim, várias religiões. Eu só quis dar uma amplificada nisso.
Então, quando a gente fala de religião, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não está falando somente, abertamente, falando o que Jesus não quis dizer. Amai-vos uns aos outros como vos amei. E quando Jesus fala que a gente pode fazer coisa maior que ele, é porque ele já sabia. Ele estava aqui para despertar a gente, despertar esse poder de cura, esse poder crístico. E sabe por quê que Pedro andou na água? Pela fé. Por que vamos lá, Jesus permitiu que todos os discípulos pegassem poderes dele, os poderes do Pai, né, para fazer cura? Porque isso foi a fé, isso foi a criação da mente. É isso que Jesus quer dizer. Então Jesus vai voltar a ser encarnado. Eu acredito nisso. Em cada um de nós, na verdade. E, inclusive, pessoal, tenha mais respeito quando falar de Jesus. Não pense que Jesus vem para julgar, tá? Jesus não vai julgar da maneira que vocês querem ensinar para o mundo. Jesus não é assim. Jesus é amor. Jesus morreu numa cruz para mostrar um amor, não para mostrar inferno. Aliás, ele significa estrela da manhã, né? O que mais significa estrela da manhã? Para pra pensar. E pessoal, esse vídeo é mais curto também. Eu tenho mais ou menos uma visão do cristianismo. Só queria deixar aqui um último aqui para vocês. E enquanto eu passo, eu vou falar com vocês sobre Deus. Deus, não procura um Deus fora, pessoal. Nunca procura um Jesus fora. Sempre procura um Jesus dentro. Porque Jesus é amor, né? É amor. Jesus é justiça? É justiça. Só que tem um porém. Jesus não quer igreja. Jesus não quer dogma. Jesus não quer templo. Jesus quer amor. Jesus quer que a religião cresça dentro de nós. Nós somos a religião. Nós somos Deus. Vós sois deuses. Só que isso foi escondido. Inclusive, muita gente fala das 10 leis de Moisés, que foram tiradas, os 10 mandamentos de Moisés, sinto muito por ter falado errado, que foi tirado das tábuas sumérias. Então, é só você pesquisar. Você sabia que não foi Moisés que fez os 10 mandamentos? Então eu encerro o vídeo com essa palavra aqui. Mas antes de ler ela, eu quero que vocês aprendam a amar, aprendam mais a falar sobre Jesus Cristo com amor, soberania e muitíssimo respeito. E sempre procura Jesus em você. Você, Jesus. Jesus já ensina isso. Nós somos Deus Filho. Nós somos Deuses Filhos. Aprender com o nosso Deus Pai. Então pensa isso, galera. Pensa isso. Cristo é uma consciência crística. Cristo queria que a gente amasse, queria que a gente despertasse, não que criasse dogmas e dividisse o mundo e condenasse as pessoas para o inferno e julgava elas perante o que a gente via. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Rapaziada, Jesus é lindo. A gente só tem que aprender a ver esse arquétipo, esse avatar, essa forma de o maior mestre que já precisou aqui, para falar a verdade, de uma maneira justa, verdadeira, pura, e respeito. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que passam, que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vós pedir. Isso ensina. A gente não precisa fazer barulho, não precisa ir na igreja para orar. Nosso quarto é o suficiente, pessoal, para alcançar Jesus e Deus, independente da sua religião, o seu guia, seja lá o que for, pessoal. A Bíblia deixa isso claro. Agora aqui em Mateus 7 também, aliás, eu li Mateus 6, o Mateus 7 para encerrar. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com os juízos que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Não dei aos cães as coisas santas. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos olhos pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque está a lei e os profetas. É só um exemplo. É só um exemplo. Agora, pessoal, essa daqui é pros cristãos. Essa daqui é pros cristãos, para encerrar. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. E aliás, muitos me dirão aquele dia, Senhor, Senhor, não Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que escute estas minhas palavras e as práticas, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aprende a respeitar seu cristão, aprende a seu próprio Deus fala,
nosso Cristo Salvador fala, porque esse Deus é meu também, não é só seu. Então, você não pensa que só por expulsar demônio, você vai ter salvação. Não pense. Isso aqui está revelado. Aqui, ó. Gratidão. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Para todos sempre. E aliás, pessoal, eu leio Bíblia, tá? Eu converso com Deus e Jesus. Aliás, tem Ele no meu altar. Não é só a sua igreja que acredita em Deus. Gratidão. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês.